História aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é integrante do grupo de pesquisa da UFMG CPQ, Corrupção e Poder no Mundo Ibérico, séculos XVI a XVIII, e elementos materiais da cultura e patrimônio, e escravismo atlântico, família, riqueza e cultura. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: Minas Gerais, mineração e administração dos diamantes, acervos documentais e confecção dos inventários de manuscritos históricos, né? O Regis tem um trabalho muito interessante com o Monteiro Bosque, né, que vai passeando pelo mundo, especialmente Portugal, para fazer um inventário da documentação manuscrita referente a Minas Gerais. É um trabalho muito, muito importante. O título da palestra dele, da comunicação e papéis para a boa administração das receitas e despesas da real extração dos diamantes. Chama a mesa também Marina Furtado Gonçalves. A Marina, ela é graduada em turismo, em conservação e restauração, mestre em artes e atualmente está desenvolvendo sua pesquisa de doutorado em História aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, na linha de pesquisa História Social da Cultura, orientanda do José Milton Coelho Menezes. Ela atua principalmente nos seguintes temas: conservação e restauração de bens culturais, conservação e restauração de papel, análise material e história da arte técnica. A Marina vai apresentar o trabalho da Marina é a adaptação do protocolo IDAP para análise material de documentos avulsos da coleção Casa dos Contos do Arquivo Público Mineiro, que é uma metodologia de realização do inventário dos tipos de papéis que circularam na administração pública em Minas Gerais, como uma das maneiras de, salvo engano, uma das maneiras de compreender como que era feito o comércio dos papéis que chegavam aqui em função da administração pública. É um trabalho inovador, inédito, e ela vai aqui apresentar então uma adaptação do protocolo IDAP para a realização desse inventário. E chamo finalmente à mesa Osana Hanesh. A Osana é mestre em Museologia e Patrimônio pela Unirio, especialista em conservação de bens culturais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduada em Arquivologia pela Universidade Federal Fluminense. Ela trabalha no Laboratório de Conservação e Restauração de Papel, subordinado à coordenação de documentação e arquivo do Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST, no Rio de Janeiro, onde executa atividades técnicas e de pesquisa científica. É membro da Câmara Técnica de Preservação de Documentos do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, professora colaboradora do mestrado profissional em Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia, e atua também como vice-presidente da Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais, ABRACOR, na gestão 2017-2019. Tem experiência na área de preservação de acervos científicos, com ênfase em conservação e restauração de documentos de suporte papel. Esse trabalho que ela vai apresentar aqui é um trabalho com autoria com o Fabiano Cataldo de Azevedo, que é professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio, e trabalha com memória, história do livro, das bibliotecas, da Maria Cláudia Santiago, que é graduada em História pela UERJ, especialista em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências da Saúde da Fiocruz, atualmente ela é chefe da seção de obras raras da Biblioteca de Manguinhos da Fiocruz, a Maria Cláudia Santiago. E Ana, também da Ana Cristina de Oliveira Garcia, que é licenciada em História e em Arquivologia, mestre em História pela UERJ e tem especialização em Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia. Ana Cristina também trabalha no MAST como técnica em conservação de acervos de papel, certo? A Osana vai, então, o título do trabalho é o estudo da materialidade na caracterização de documentos históricos, um aspecto da abordagem realizada pela conservação. Passo a palavra para o Regis.
minha dissertação de mestrado, defendida em 2007, sob a orientação do professor José Lito Coelho Menezes, no Departamento de História. Antes de passar em si ao conteúdo da apresentação, eu preciso rapidamente contextualizar do que se trata esses papéis, esses livros que eu vou falar posteriormente. É que em 1771 cria-se a Real Extração dos Diamantes e entre os objetivos centrais ao retomar a riqueza, ao retomar o domínio sobre essa riqueza, entre esses objetivos de controlar essa riqueza, minimizar os custos e produzir mais diamantes com menos custos e combater três coisas principais: fraudes, contrabandos e o que era considerado uma má administração, que engloba muita coisa, eu não vou tratar aqui. Então, cria-se em 1771, mas passa a funcionar a partir de janeiro de 1772. E aí a Real Extração contava com duas sedes, uma no Arraial do Tejuco, que é hoje que é Diamantina, e a diretoria em Lisboa. Então, como a Real Extração passa a cuidar de tudo que fosse necessário para a produção de diamantes e para a administração daquele território, passa-se a importar da Europa e também de outras partes da América Portuguesa tudo que fosse essencial para a administração e para o trabalho diamantífero e também para a sobrevivência dos milhares de escravos que trabalhavam no serviço de mineração e também dos empregados livres, que eram muitos também. Então, na dissertação, a ideia era um pouco entender como que funcionou esse processo de abastecimento, a partir de uma perspectiva da cultura material. Então, a partir daí, eu identifiquei em livros como esse aqui, que é um livro de fatura, de compras da Real Extração, tudo que foi adquirido entre 1772 e 1789. Esses estão no Arquivo Histórico do Tribunal de Contas de Portugal e a continuação deles a partir desse período até 1832 está no arquivo do Museu do Ouro, em Sabará. Enfim, por meio de documentos desse tipo, eu identifiquei o que era importado e o que era consumido no distrito diamantino nesse período. Então, era alimentos, drogas de botica, tecidos, materiais para mineração e o que mais interessa aqui, que eram os chamados materiais de escritório. E a expressão aparece na documentação como material de escritório mesmo, porque não era só papel, era carimbos, penas, que eu vou falar mais adiante. Tesouras, pastas e bilhetes, por exemplo. Então, esse é o códice que foi meu ponto de partida, o códice que está lá no Tribunal de Contas, 4087. Ali não tem o título dele, mas é livro de registro de contas diversas relativa às mercadorias compradas em Lisboa, Porto e no Rio de Janeiro, respeitantes à Real Extração dos Diamantes. E como eu já disse, está sob guarda do Arquivo Histórico do Tribunal de Contas de Portugal. Bom, logo em 1772, para dar início à administração dos diamantes, a Real Extração adquiriu, que eu vou colocar aqui, o quadro, porque acho que não dá para... Bom, então a partir de 1772, esses foram os primeiros materiais chamados de escritório que a Real Extração importou. Eu não vou falar todos e nem vou me deter a todos porque não daria tempo. E eu escolhi alguns para falar bem rapidamente. O título da apresentação é Papéis para a Boa Administração, e por isso eu escolhi os livros que têm mais a ver com isso. Então são os livros, aí aqui tem os livros de caixa, livros de carregações, livros dispenseiros, livros de área de razão, tem livros genéricos que a gente não sabia exatamente a finalidade deles, poderiam ser usados para outras coisas, e ainda tem papel aqui também de várias qualidades, mas dos papéis vou falar depois, e das penas também depois. Mas de modo geral,
o responsável por escrever nesses livros, principalmente nos livros mestres e livros de razão, era o guarda-livro, que era um funcionário da Real Extração. Então, nele se registrava todo o custeio da produção anual de diamantes, a partir do método de escrituração das partidas dobradas, daquele que se registra o débito e o crédito, que essa é uma inovação com a criação do erário régio a partir de 1761, e que a Real Extração adota o mesmo método, e o objetivo é, como eu disse antes, controlar as receitas e as despesas de uma melhor forma possível e prezando-se a boa administração, como eles chamavam. Bom, então fazia-se que isso era fundamental para o controle das receitas e despesas. Bom, neles ainda a gente pode encontrar uma quantidade de informações que são surpreendentes se a gente pensar que livros de receita e despesa são livros secos, não tem muita informação. Mas eu listei algumas coisas que a gente pode encontrar nesse tipo de documentação. Os registros de óbitos de escravos próprios da Real Extração, porque ela tinha uma quantidade considerável. Nesse período, de 1772 até 73, ela tinha 500 escravos, que eram próprios, era da coroa portuguesa, ela era responsável por esses escravos. Mas, além desses, nesses mesmos tipos de livros que se lançavam os aluguéis dos escravos, que era uma coisa bastante comum, alugar escravos para a Real Extração. E aí, há autores que dizem que de 72 até mais ou menos 1795, o número de escravos variou de escravos alugados variou entre 3 e 5 mil, ou seja, é uma quantidade muito grande. Além disso, compra e venda de mercadorias de toda sorte, alimentos, pagamento de ordenado aos funcionários e soldo à guarda diamantina, saque de letras, morte de animais que eram criados nos currais, gastos com doentes em hospitais, os planos anuais de extração de diamantes no tempo de seca e de chuva, e o principal, que era a entrada e a saída de diamantes. E aí, só para se ter uma ideia como que era registrado, esse aqui é um livro de entrada e saída de diamantes, que saía do Arraial do Tejuco, ia para a Diretoria Geral em Lisboa e para o Erário Régio. E aí todo mundo deve estar olhando para a letra, que é muito bonita, e é uma característica dessa documentação. Todos os códices do Erário Régio praticamente têm essa mesma letra e são bem conservados. Bom, como eu disse, eu não vou falar de todos os elementos que estão nesses quadros aqui, e eu diferenciei algumas vezes Lisboa e Rio de Janeiro, porque alguns materiais eram comprados exclusivamente do Rio de Janeiro e outros de Lisboa, embora os que eram vendidos em Lisboa tivessem vindo anteriormente do Rio de Janeiro, vieram antes de Lisboa. Mas a justificativa de preferência para se comprar em Lisboa era simplesmente porque era mais barato, e para a Real Extração, todo o material que viesse de Lisboa direto para o Rio de Janeiro e depois para Minas, mas com comissários da Real Extração, não se pagava nenhum tipo de tributo. Então, isso diminuía as despesas da própria Real Extração. Bom, mas aí no Rio de Janeiro, continuava a se comprar, mesmo havendo essa proibição de se comprar papel e livro no Rio de Janeiro, os administradores compravam com a justificativa de que eles precisavam disso imediatamente, e até fazer o pedido e chegar de Lisboa ia demorar demais. Então, esses são os exemplos que eu coloquei aí, o papel de Holanda e tem papel de Lucca e França, que são os papéis mais utilizados pela Real Extração e são tidos como os papéis mais caros que ela adquire. Bom, aqui nesse quadro 3 são livros e papéis que foram comprados exclusivamente de Lisboa. Também não vou passar por todos eles, mas dá para a gente ver que é uma quantidade considerável de papel. Resma, segundo o Bluetooth, são 20 mãos de folha, ou equivalente a 500 folhas. Então dá para a gente ter uma noção, mais ou menos, da quantidade de papel que era comprado. E se a gente considerar que nesse período Portugal já produzia papel, mas mesmo assim eles continuavam importando dessas localidades que aparecem aqui nos quadros. Eu não consegui identificar o uso exato dessa quantidade de papel, dado o objetivo da dissertação, que era outro, mas fica uma coisa que ainda é a ser explorada. E outro uso, além do principal que eu trabalhei mais, que é o uso contábil, que é a preocupação
preocupação com a receita, despesa, administração, o tema da fiscalidade, outro uso importante dos papéis eram as cartas. Aí parece óbvio dizer que era para carta, mas não era, porque a Real Extração era obrigada a se comunicar com a Diretoria Geral em Lisboa e com o Erário Régio. E aí era obrigatório no sentido de que se um funcionário se recusasse a fazer isso, ele poderia ser dispensado da função que ele estava ocupando por negligenciar uma boa administração, que era um requisito principal esperado pela coroa portuguesa naquele contexto. Bom, só considerando alguns poucos códigos do Tribunal de Contas, só da Real Extração, são mais ou menos 1000 cartas só dos diretores para os diretores e administradores. E se a gente considerar que tem ainda o acervo da Casa dos Contos, no Arquivo Público Mineiro, na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, que tratam do mesmo assunto, do Museu do Ouro do Sabará, então essas cartas ultrapassam a casa dos milhares. Bom, mas esses papéis também eram usados nos serviços de mineração, serviços de amantinos, que eram chamados, porque tudo precisava ser registrado. E aí, na documentação aparece muito como que até o consumo de galinha no hospital, por ser considerado um alimento caro, precisava ser registrado para que a coroa tivesse ciência do que estivesse sendo gasto e para quem estivesse sendo gasto esse tipo de alimento, ou mesmo as drogas de botica. E aí eu sei que o papel de embrulhar que passa aqui, ou o papel bastardo, muitas vezes servia para embrulhar drogas de botica que eram vendidas nas lojas da Real Extração. Bom, então, eu coloquei nos dois quadros, eu acho que tem nesse aqui também, tem penas aqui e no outro também. Então, somando as remessas do Rio de Janeiro e de Lisboa, eles importaram nesse período mais ou menos 3.000 penas. E aí tem penas de algum tipo, que são penas secretária, penas ordinárias e penas comuns. Esses são os 3 tipos de pena que eles importavam. E penas de escrever de linha verde também é um outro tipo de pena que era importado. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, não quando eu fiz a dissertação, foi quando eu estava preparando esse texto, foi que, a despeito dessa enorme quantidade de pena, não tinha tinta, eu não sabia de onde era a tinta que estava sendo utilizada pela Real Extração. Foi aí que eu percebi que nesse livro 4087, que é o livro de fatura dessas despesas, como os elementos que eram usados para a tinta estavam misturados com as drogas de botica. E só depois que eu percebi, que eu fui conferir a composição, os elementos que compõem a tinta ferrogálica, eu consegui separar o que era, separar esses alimentos, do que eram medicamentos efetivamente usados na Real Extração e o que era para tinta. E aí eu fui perceber que, por exemplo, Gália, goma arábica, na verdade, que é um dos que aparecem, eles importaram 1 arroba e 161 libras. Libras é mais ou menos 460 gramas, libras portuguesas. Gália, 7 arrobas 15 quilos e 298 libras. Uma arroba 15 quilos. Sulfato ferroso, que é a capa rosa, que também está listado junto com as drogas de botica, e só depois que eu percebi isso, então 5 arrobas e meio e 106 libras. Ou capa rosa verde, que é uma variação. Ventrilo verde, não é isso? Então, tudo indicava que, apesar de estar lá separado, era a própria Real Extração que produzia a própria tinta e adquiria esses materiais. E isso podia ser adquirido tanto do Rio de Janeiro quanto de Lisboa, embora, mais uma vez, a preferência sempre fosse que fosse comprado no Rio de Janeiro, em Lisboa, porque era mais barato. Bom, outros materiais usados no escritório são cinetes de prata, tesouras, 19 dúzias de tesouras, por exemplo, pastas de papelão, e as pastas de papelão eram para arquivar essa documentação que era produzida por eles próprios, porque tinha uma preocupação muito grande com a boa administração, de que esses documentos estivessem, de certa forma, preservados para serem consultados quando precisasse, porque esses balanços, os balanços eram feitos de forma periódica, mas esses livros eram enviados à diretoria, e depois eles conferiam pelos balanços periódicos para conferir se batia o que estava um documento e outro. Além disso,
eram muito importados os famosos bilhetes da Real Extração, que eram uma espécie de papel moeda no distrito diamantino que a Real Extração utilizava. Bom, mas já encerrando, não dava para falar de todos esses objetos um por um, mas o que eu tentei fazer foi partir desses objetos para entender um pouco como funcionava a administração e também pensando no tema da fiscalidade na segunda metade do século XVIII, para saber dessa organização. Então fica patente não apenas a expressão desse controle fiscal e da importância da comunicação administrativa nesse período, de arrecadação das rendas reais, de diminuição das despesas e adoção dessas práticas de registros em livros de natureza contábil e correspondência obrigatória. Porque para aquela sociedade, sem esse tipo de material, principalmente os livros e papéis, seria impossível administrar um monopólio como a Real Extração, já que a ideia era que tudo que tivesse registrado poderia ser melhor controlado. Então, por isso que não tem, aparentemente, e eu acredito que ninguém pense aqui assim, não tem nada de banal estudar esses tipos de livros, esses papéis, as penas, a tinta, porque a partir dele que foi possível entender aspectos variados, não só do funcionamento administrativo, mas também da vida em sociedade no distrito diamantino. É isso, obrigado. Boa tarde. Eu vou apresentar um trabalho que como a Márcia falou, é parte da minha tese de doutorado, desenvolvida aqui no programa de pós-graduação em História, e em que eu me propus a fazer uma caracterização dos documentos avulsos da coleção Casa dos Contos, do Arquivo Público Mineiro, referentes à segunda metade do 18. Ele é um estudo que não valoriza, né, somente o que está escrito nos documentos, que normalmente é o que a gente vai pesquisar, né, mas também tudo que está relacionado à trajetória também dos textos, né? Porque os textos eles deixam vestígios históricos de uso, podendo fornecer informações sobre função, tecnologia e condição social de fabricação. Sobretudo, aqueles papéis, né? Aqueles que utilizam papéis de fabricação manual. Porque nos papéis a gente consegue enxergar algumas marcas que nos diz a respeito da qualidade dos materiais utilizados e também da qualidade do mestre papeleiro, que é aquela pessoa que faz o papel. Aqui a gente tem, por exemplo, um papel de trapo, que era basicamente o que era utilizado, né, nessa época. O papel de trapo, ele realmente é de trapo, de resto de roupa, em que, vou colocar aqui, em que utilizava-se, né, uma tela, uma forma, né, que era mergulhada numa tina com as fibras e a água, né, e diversos outros componentes que quiserem colocar, e havia a formação da folha na superfície desse molde. E se a gente pega hoje em dia uma folha dessas, né, e colocar contra a luz, a gente consegue ver várias informações que dizem respeito a essa produção. Aqui, por exemplo, eu estou indicando, não sei se a imagem dá para ver muito bem, mas a gente consegue ver aqui o que a gente chama de pontos ais e vergaduras, que naquela forma lá em cima, está aqui. Deixa eu ver se eu consigo mexer isso. Aqui. Que são essas linhas verticais e horizontais que são da própria forma. E a gente consegue ver isso no papel depois de pronto. Outra coisa que a gente consegue enxergar também são as marcas d'água, contramarcas e marcas complementares, que elas são feitas a partir de um desenho, normalmente metálico, que era costurado nessa forma que eu mostrei aqui para vocês. Espera aí. Aqui a gente até vê as linhas de costura, né?
costurado aqui, formado o desenho. Naquela hora que o mestre papeleiro colocava essa forma dentro da tinta e formava a folha de papel, nessas áreas tinha uma concentração menor de polpa. Então hoje, se a gente coloca contra a luz, a gente consegue ver essas marcas. Também existiam alguns outros tipos de marca, como essa aqui, que é uma marca de canto. Normalmente era um conjunto de letras bem simples ou desenhos bem simples, e tudo isso fazia referência aos produtores de papel. Essas marcas elas começou a ser usadas no século XIII, na cidade de Fabriano, na Itália, e até hoje a cidade de Fabriano ainda é uma grande produtora de papel. E no século XV, esse tipo de marca foi considerado obrigatório para ser utilizado, exatamente para dar garantir esses direitos, né, de produção do papel. Outras marcas que a gente também consegue enxergar, no caso aqui desse papel, são alguns defeitos. Aqui a gente vê algumas bolinhas, né, que são provavelmente feitas a partir de alguns pingos de água que caíram na folha depois de formada. E isso diz um pouco também sobre a qualidade do mestre papeleiro, né, no manuseio lá na hora de fazer o papel. Aqui em cima também a gente vê um pouco das fibras um pouco desorganizadas, também a gente pode fazer uma referência também à qualidade do papel. Outras coisas que a gente pode pegar o papel e olhar e de uma forma que mais elaborada, né, é sobre os tipos de fibras utilizados. Aqui eu tenho, por exemplo, o algodão e o linho, além de cargas, corantes, antifúngicos, que são coisas acrescentadas na folha de papel, e isso poderia variar de um fabricante para o outro. Depois que a folha é confeccionada, ela poderia ter vários tipos de uso, né, de acordo com a tipologia do documento, que é o caso aqui do Regis, estava contando para que era usado, né? Aqui a gente tem, por exemplo, um bilhete e uma carta. E se a gente pegar esses textos, a gente consegue, esses objetos, a gente consegue ver sobre essas marcas que são resultados de prática de leitura, de uso e acondicionamento. Aqui mesmo nesse bilhete que a gente vê, tem um escrito aqui, né, de grafite, que é resultado de um processo de arquivamento. Interessante ver, por exemplo, esse outro documento que tem um sistema de dobras muito peculiar, que é uma carta, e aqui, só nesse pedaço que fica mais visível, está dizendo sobre o destinatário da carta. Além de que aqui a gente também vê uma marca de clipe, né, de metálico, e outras marcas tantíssimas, né, que a gente consegue ver. Essas marcas, normalmente, elas estão relacionadas ao estado de conservação, né, dos documentos, e em alguns processos de conservação e restauração, as pessoas tendem a removê-las. E aí, isso vai levar junto também muitas informações históricas, né? E existe, hoje, pelo menos, a gente vê na academia, o professor Marcelo Amado até fez um trabalho com a Patrícia, que era exatamente para manter essas marcas nos documentos, que são tão importantes. Aqui eu coloquei até um exemplo, que é de um documento lá do Arquivo Público, que aqui tem um selo. E se a gente pegar e levantar o selo, tem esse material que foi usado para colagem, e hoje em dia está bem pulverulento, que pode sujar o resto dos outros documentos. Uma pessoa desavisada, né, que não tem tanto conhecimento, pode remover aquilo e tirar uma informação que a gente poderia tratar no futuro. Só que não existe, né, e para fazer essa análise toda dessa documentação, não existe, hoje em dia, que a gente saiba, um protocolo a seguir para falar, você fazer isso, isso e isso. Então, para fazer essa análise da documentação que eu estou usando na minha tese, eu peguei um protocolo que chama IDAP, que dá o nome ao trabalho aqui, que ele é um programa europeu que faz a caracterização do pergaminho, né? É um trabalho colaborativo, interdisciplinar, e ele pressupõe a integração de 3 etapas de análise, que primeiro é a identificação macroscópica do estado de conservação, a designação do padrão de dano e depois uma análise microscópica. Para a
gente fazer tudo isso, todas as etapas, a gente usa algumas ferramentas que são de fácil acesso, não são coisas assim absurdas e que podem ser incorporadas assim, não só no trabalho do restaurador, mas também do historiador e do arquivologista, todo mundo. Aqui, por exemplo, eu tenho uma régua, né, para fazer medição, uma balança para pesar e depois fazer a gramatura do papel, uma lanterna de luz visível e outra de luz ultravioleta, uma quantidade de lupas, uma mesa de luz. E aqui também uma coisa que está ficando bastante fácil da gente adquirir também, são os microscópios ópticos portáteis, né, que você pode levar para o arquivo, levar para a biblioteca e ter informações interessantes a partir disso. Pra vocês terem noção de quanto que é fácil e é barato esse tipo de coisa, por exemplo, eu tenho esse aqui que é acoplado na câmera do celular e tem um ótimo aumento, você pode até dar print e depois usar essa imagem e custa em torno de R$50. Essas análises, então, elas começam, então, a gente faz essas análises a partir de exames organolépticos, que a gente chama, que são os que a gente utiliza os sentidos, né, do corpo humano. Para papel, normalmente, a gente utiliza a visão, o tato e o olfato, né. Outra coisa que também a gente pode utilizar, né, é a documentação científica por imagem, que, a grosso modo, é uma fotografia com padrões controlados, mas a gente também pode utilizar esse tipo de iluminação para a gente fazer análise in situ mesmo. Com a luz visível, que a gente consegue ver o documento lá na hora, né, todas as suas marcas. A luz reversa, é possível ver aquelas marcas de fabricação, os pontos A, vergaduras, marcas d'água e também algumas perdas. A luz rasante torna-se melhor a topografia da obra, dobra, vinco, abolamento. Esse aqui mesmo é o mesmo documento, da direita e da esquerda. E a gente vê a diferença, né? Só com a luz a gente consegue ter mais informação. A fluorescência de luz ultravioleta também, em que marcas e manchas elas tornam-se mais visíveis, né? Principalmente a degradação da tinta ferrogálica, presença de fungos, bactérias e também é possível fazer a identificação de alguns pigmentos. Também o mesmo documento da direita e da esquerda. Então, com tudo isso, eu fui fazer fui desenvolver uma tabela para poder fazer essa relação, né? Levantar todos esses dados dos documentos para depois tentar ver se eu conseguia pegar essas informações e elas se relacionavam de alguma forma, né? Para tirar algum resultado daquilo ali. Eu primeiro peguei as informações do inventário que foram fornecidas pelo Arquivo Público Mineiro, né? Tem a datação, o local, a descrição do documento. Eu fiz com 50 documentos, aqui eu vou mostrar só os 6 primeiros, só para a gente ter mais ou menos uma noção. Fiz uma tabela de dimensões com largura, altura, peso, a identificação também do papel, distribuição de fibra, cor, superfície, se tem ou não marca d'água, as manchas também observadas e também a localização delas nos folhos. Aqui são dobras, vincos, está amarelado, se o papel está quebradiço, se tem ataque de insetos. Fiz também uma caracterização da camada pictórica, de impressão e inscrição. E o protocolo IDAP, ele sugere que a gente faça uma avaliação global que vai numa escala de 1 a 4. Com tudo isso, eu fui gerar um resultado, né? E é interessante que eu consegui observar 6 tipologias de documentos diferentes, né? Entre atestados, cartas, folhas de pagamento, e a maioria dos documentos é feita em papéis recortados, em 1/4 de folha, né? Que são a maioria de bilhetes. No que diz respeito à fabricação dos papéis, apenas 14 dos 50 não apresentaram marca d'água, e eu encontrei 9 tipos de marcas d'água diferentes, dentre elas esse cavalo, o cavalo empinado, aqui esse brasão encimado por uma árvore, esse outro brasão com a coroa e os triângulos, e o leão coroado. Algumas dessas marcas, elas também vêm junto algumas combinações de letras, né? Como é o caso desse aqui, sendo que um padrão decorativo, que é esse brasão
com árvore, mesmo tendo algumas diferenças, ele é utilizado da mesma forma, né, para fazer essa combinação de letras de um papel para o outro, que são realmente fábricas diferentes. As contramarcas, elas estão presentes em 15 dos papéis analisados, a palavra almácio e AGC são as que mais aparecem. E eu encontrei também uma contramarca que faz referência temporal ao ano de 1807, que acompanha um papel com essa marca aqui, JB, que é um papel inglês. Todos os papéis de maior gramatura, que são aqueles papéis com o brasão com árvore, eles têm uma distribuição boa de fibras, superfície não friável, boas propriedades mecânicas, estão no estado de conservação, que é o estágio 2, com poucos danos e em graus mais baixos, e eles foram escolhidos para redigir cartas, né, e requerimentos que, dentre as tipologias estudadas, elas são mais nobres, né? A grande maioria dos papéis, elas são dobradas, de menos os recibos, né, que já são pequenininhos, que podem fazer referência ao tipo de arquivamento, que preferia-se em papéis menores, né, de formatos menores, né. É interessante notar isso aqui, que eu mesma falei, que as pessoas não tinham muita preocupação em deixar a marca d'água do jeito que ela é, assim, no sentido correto. Eles utilizavam a folha do jeito que pegava, né? Aqui, por exemplo, eu tenho o sentido do texto aqui e a marca ela está invertida horizontalmente. Aqui ela está invertida verticalmente. Aqui a gente vê aqui, ó, Vorno, de cabeça para baixo. O maior aproveitamento da superfície do papel, ela mostrou-se importante porque tem inscrição na frente do verso, né? E também esse cuidado também que as pessoas tinham de recortar e utilizar da maior forma possível aquele papel, que era difícil de comprar, né? De ter, e também é um processo muito longo de se fazer o papel e acabava sendo uma coisa difícil de se ter, né? Outras coisas também que a gente podia conseguir pegar dessas tabelas que eu fiz foi ver o tipo de tinta, né, que é a tinta ferrogálica, como o Regis mesmo já falou, dos ingredientes dessa tinta. Essa tinta, ela degrada de acordo com a bibliografia, tem 4 estágios, né? A maioria dos estágios que a gente encontra nesses documentos é o primeiro, que é essa migração, que é a fluorescência na luz ultravioleta. Uma leve migração para o verso do papel, registrando na sua cabeça. E algumas dessas tintas também no último estágio, que é o rompimento do suporte. E esse engraçado também que essas tintas que deram o rompimento do suporte, elas têm uma coloração mais escura. Por fim, essa metodologia proposta pelo protocolo IDAP, ela serviu de base para desenvolver a minha metodologia para analisar os documentos avulsos da Casa dos Contos, né? Destacando características do papel, vestígios de uso, bem como a avaliação do estado de conservação. As informações coletadas foram analisadas visando o entendimento global do objeto, para depois fazer essas relações entre o suporte, conteúdo do documento, marcas de uso e estado de conservação. A grande parte dos avulsos, elas apresentam marcas d'água, né? Que quer dizer que fazem referência aos fabricantes do papel. Uma breve pesquisa quanto à origem dessas marcas me mostraram papéis de origem italiana, inglesa e também holandesa. O uso de padrões decorativos, a gente viu, como eu mostrei para vocês, aquela marca com árvore, né? Ela é recorrente, não só acontece com aquela marca, mas também com outros tipos de brasão. Esses papéis de melhor gramatura, eles são utilizados para documentos de tipologias melhores, como eu falei, né? Sendo que eu percebi então que observa-se uma preocupação com a escolha dos papéis por parte de quem confeccionou o documento. Não utilizava um papel de baixa qualidade para fazer uma carta, por exemplo. O estado de conservação geral do corpus documentado
concentrou-se nos níveis 3 e 4, que são os finais, então é uma coleção que não está assim tão bom estado, né? Sendo que o fator de deterioração que mais chamou a atenção foi o ataque de micro-organismos, que se desenvolveram possivelmente devido ao condicionamento inadequado antes de serem levados para o Arquivo Público Mineiro. E por fim, eu consegui entender que essa tabela de análise material que eu desenvolvi a partir do IDAP, ela podia ser aplicada para o contínuo estudo dos documentos avulsos, buscando conhecer as origens dos papéis, suas características materiais de produção e uso e o comportamento frente aos fatores de deterioração. Obrigada. Muito obrigada, Marina. Obrigada também pela precisão do tempo. Passo a palavra agora para a Osana. Boa tarde. Vou começar também agradecendo a oportunidade de vir apresentar esse trabalho que foi feito em parceria com outros 3 colegas. Na verdade, ele é parte de um trabalho maior que foi iniciado pela Fundação Oswaldo Cruz num manuscrito que eles encontraram dentro da coleção, que se chama Formulário Médico, e aí eu vou trabalhar um pouquinho em relação a ele, agradecendo já aos meus 2 colegas aqui, porque assim, para não ser mais do mesmo, eu acho que algumas coisas a gente vai, talvez algumas fiquem um pouco repetidas, mas outras eu vou tentar me concentrar mais no trabalho em si, né? Então, como eu estava falando, esse trabalho ele foi iniciado a partir de um manuscrito, que é um formulário médico, que foi localizado na coleção da Fundação Oswaldo Cruz. A ideia nossa é apresentar aqui um estudo, a parte do capítulo de um livro que foi publicado sobre esse manuscrito, que é composto por mais outros 3 ou 4 artigos e a transcrição paleográfica desse manuscrito, né? Outros 3 colegas de outras áreas falaram sobre a importância desse manuscrito do ponto de vista da história da medicina, outros falaram como ele é um manuscrito que tem uma origem dentro de uma ordem jesuítica, falando um pouco sobre como era a aplicação científica dentro da ordem jesuítica desse manuscrito, e o capítulo que me toca falar aqui é um pouco a análise material que nós fizemos sobre esse manuscrito. Então, vou aproveitar que a Marina, né, já me precedeu, mas aqui eu gostaria de pontuar um pouco que, basicamente, nós começamos a fazer essa avaliação por meio de um diagnóstico, mas esse manuscrito já havia sido restaurado. Então, parte desse diagnóstico, dessa análise que nós vamos apresentar, ela teve o comprometimento. E isso é interessante da gente falar, por quê? Porque, de uma certa maneira, nós, como conservadores e restauradores, ao visitarmos ou revisitarmos um documento, a gente começa a entender qual é a parte das informações que vão ser perdidas dentro de um processo de restauração, né? Então, esse trabalho também foi uma oportunidade que a gente teve, não só de revisitar, né, ou visitar, na verdade, porque nós não sabemos quem foi que fez esse trabalho, já que ele é um trabalho mais antigo, de pensar nesses procedimentos que foram realizados e o quanto a gente perdeu de informação possível sobre isso. Então, nesse primeiro momento, nós trabalhamos dentro de algumas avaliações, a própria Marina já falou, então com a olho nu, usando basicamente instrumentos e instrumentos de aumento e equipamentos fotográficos com luzes diferentes. Depois nós passamos para algumas outras análises que seriam com equipamentos mais específicos, né, onde a gente vê a composição química. Basicamente o que nós utilizamos foi a fluorescência de raio-x. Tá?
pegou, né, o documento, nós verificamos que era um manuscrito identificado como formulário médico, era uma obra com inúmeras receitas medicinais para dor de cabeça, dor de olho, cólica, menstruação, impotência. Então, era um manuscrito basicamente utilizado. A data atribuída tinha sido 1703, e aí eu vou dizer por que essa data atribuída um pouquinho mais adiante. O manuscrito era sem autoria, né? Havia sido registrado na coleção desde as primeiras décadas do século XX, embora, né, a data de produção dele tenha sido atribuída a 1703. A gente encontrou que ele pertenceu ao Oliveira Catambre por conta de um carimbo de propriedade desse, ele era um médico, né? Ele foi produzido em papel de trapo, basicamente o que a gente, na primeira olhada, em tinta metaloácida. A gente ainda não conseguia caracterizar bem qual era o tipo de tinta, se era uma ferrogárica, uma cuprogárica ou era uma mistura das duas, né? Ele sofreu ataque de insetos, algumas folhas estavam faltando e havia uma corrosão da tinta e também um esmaecimento dessa própria tinta. Então, a gente encontrava nesse manuscrito duas características diferentes. E o outro problema, e esse foi um problema, é que ele havia sido restaurado e reencadernado. E como a gente não tinha documentação, né, esse registro não foi localizado, a gente não pôde nem saber se a encadernação original foi seguida, qual era o estado em que ele foi encontrado, que tipo de tratamentos foram oferecidos a esse documento. A partir daí, a gente começou então a pensar como que nós poderíamos caracterizar esse documento, porque a ideia, a proposta, era a gente poder identificar se aquele manuscrito poderia ter sido produzido realmente em 1703 ou se ele seria de períodos anteriores a essa data. Então, nós propusemos a observar, tomando como primeira ideia, que era um papel de trapo, nós começamos a fazer uma análise microscópica das fibras que foram encontradas, sabendo que no período, a partir da fabricação do papel, poderiam ter sido por basicamente três tipos de fibras, que seriam o cânhamo, o linho e o algodão. Então, na análise microscópica, a gente identificou rapidamente que se tratava de um papel de puro algodão, né? Também, a Marina já falou sobre isso, tinham as características físicas das vergaturas e dos pontos sais. Nós identificamos nesse papel dois tipos de marca d'água, que seriam monogramas, né? O R e o I, de identificação, e a partir do papel, da análise de fluorescência raio-x, nós fizemos análise tanto do papel quanto da tinta. No caso do papel, nós chegamos a esses resultados que basicamente o manuscrito, ele tinha muito material que era cálcio, ele tinha uma percentagem menor de bário, a gente encontrava também o ferro, o vanádio, o cobre, o potássio, o nióbio, o níquel, o chumbo, manganês, antimônio, mercúrio, anfínio e o zinco. Então, o que isso nos dizia, né? Que esse manuscrito, ele teve uma vida longa, ele era um manuscrito de botica, então ele pode ter sido contaminado com uma série de produtos, né, no manuseio desses boticas. E por que isso pode ter migrado por dentro das folhas? Por conta do banho que ele recebeu em solução aquosa. Então, aquele material ele pode ter penetrado para dentro das fibras, o que fez com que a gente tivesse algumas dúvidas do que seria o material original desse documento e o que seria aquilo que foi acrescentado a ele e o que foi acrescentado além desse processo de restauração pela própria restauração, já que nós não tínhamos os dados, né? Então, para a gente poder tentar ir, como eu vou dizer assim, pelas beiradinhas, nós começamos a procurar a ideia de onde viria esse papel. Então, nós fizemos várias consultas, tanto numa bibliografia, numa literatura disponível de um livro que só fala sobre marcas d'água dos séculos XIV e XIX, é um livro, se eu não me engano, em inglês, mas a principal fonte de pesquisa nossa foi esse portal, que é o portal Memory of Papers,
que é um portal que tem várias marcas d'água de várias bases de dados de instituições na Europa, né, basicamente, e que nos ofereceu a oportunidade de procurar por monogramas, por imagens, por uma série de situações, né, de buscas. E que a gente não conseguiu, na verdade, encontrar muito material sobre esse tipo de papel que a gente estava buscando com as marcas d'água que existiam. E aí, então, a gente começou a olhar esse manuscrito de outras maneiras. Então, a nossa atenção foi dirigida aos modos de fazer dos artífices, daqueles que confeccionaram não só o suporte da escrita, mas também da tinta, e daqueles que pensaram na encadernação desse material. Então, basicamente, o que a gente tinha? A gente tinha a ideia de que no processo de conservação e restauração, e aí na análise que a gente propunha fazer, nós integramos, né, essa avaliação com a perspectiva de que nós poderíamos fazer um registro, já que não havia registro anterior da conservação e restauração, que nós poderíamos refazer esse registro e fazer uma tentativa de buscar, né, que tipos de procedimentos foram efetivamente feitos. E a gente, então, pensou em reunir qual era o maior número de informações que nós podíamos reunir sobre os aspectos materiais dessa obra. Nós, então, fizemos uma descrição que não foi exaustiva, né, do ponto de vista da codicologia, mas sim que nós fizemos uma primeira abordagem do ponto de vista da conservação. Nós optamos, por descrever quais eram as características que podiam ser identificadas e observadas mesmo após a intervenção feita nesse texto, e a gente identificou, então, que havia uma enorme referência na literatura sobre a produção de papel, que é basicamente esse conhecido como papel de trapo, a partir do século XII. Então, a gente identificou que um marco para esse tipo de papel, né, seria a partir do século XII. Depois, nós fizemos uma série de análises baseadas na fluorescência raio-x para identificar o tipo de cargas. Então, o que a gente verificou que o bário era um material que era utilizado como carga, o cálcio era um material utilizado como carga, dentro desse período entre o século XII e o século XVII, né? E depois nós evitamos trabalhar com a questão dos aglutinantes, porque como o material tinha sido restaurado, e esses aglutinantes são muito sensíveis à água, e além do que a gente poderia ter acrescido nesse aglutinante, né, as colas que são usadas em conservação e restauração, nós optamos por não fazer esse trabalho. Então, nós passamos para fazer descrição do tipo de fibra. Basicamente, encontramos o algodão, como eu falei. A ideia nossa é que a gente pudesse, a partir desses dados, elucidar todo o caminho desse formulário, mas nós encontramos outros colegas na literatura que corroboram, né, corroboram a ideia de que é muito difícil ainda, isso exige uma profunda investigação, e não era na verdade, assim, a proposta desse trabalho, aprofundar esse estudo, na verdade, em termos de análise para esse capítulo. A ideia é que isso seja feito a partir desses primeiros aproximação inicial, né? Então, a gente verificou que o que a gente conseguiu até agora foi basicamente em relação às características físicas. No que se refere a tintas, nós verificamos que esse manuscrito, né? Aí agora vamos passar para as imagens. Tá? Peraí, deixa eu voltar. Então, basicamente, ficou grudado aqui. Não sei se aqui que é ponta. Esse do meio, né? Então, aqui nós verificamos a ideia de que ele foi atribuído, porque existe uma anotação de que ele foi encontrado na arca,
né, da igreja em Curitiba, em 1703, pertencente à ordem dos jesuítas. Nesse período, então, de 1703, como ele tem essa atribuição na primeira folha, que não é a capa principal, nem é a primeira folha do volume, nós identificamos que já nesse período ele deveria estar sem capa, já deveria ter tido algum tipo de problema de perda. Nesse caso aqui, a gente verificou que existem dois tipos de grafites que são verificados, são observados. Esse primeiro grafite que marca bem as linhas da mancha do texto. E esse outro aqui que faz parte de uma numeração de folhas. Como esse manuscrito tem uma numeração no canto superior direito, em ferrogárica, nós atribuímos esse segundo grafite aqui a um grafite que foi feito pela restauração para evitar a perda da sequência das folhas, para reencaderná-la da forma adequada. O que foi constatado quando nós fizemos a análise de um grafite e do outro grafite, nós verificamos que realmente são dois grafites distintos. Nesse caso aqui, a gente identificou que essa mancha aqui provavelmente é de um produto químico que caiu em algum momento da produção de alguma receita ou de algum material, porque o tipo de material constituinte, né, não tinha relação nem com materiais contemporâneos, nem com materiais de restauração. Nesse outro seriam as marcas de uso, né? Nesse caso aqui havia um corte em que foi obturado, então a gente verifica que esse corte foi intencional, a gente não sabe se esse corte é anterior ao período, já é no período de produção do manuscrito, ou foi para retirar alguma marca, né, que aqui estava. E nesse caso aqui é uma marca de um carimbo que foi removido. Nós não sabemos se isso foi removido por ocasião da restauração ou se uma remoção anterior, algum tipo de trabalho anterior foi feito para remover essa marca de propriedade. Aqui ela está bem num contraste, nós fizemos isso ela quase não se vê no documento. A gente conseguiu fazer isso por um contraste na fotografia e aumentando o contraste nós conseguimos ter uma ideia de que ali havia uma mancha. Tá? Aqui, infelizmente, como ficou no PowerPoint, aqui tem uma borda, uma borda dessa daqui, onde se mostra uma linha vermelha que percorre todos os 3 cortes do documento. Nós atribuímos essa linha vermelha a 2 tipos de procedimentos, né, que poderiam ser feitos no período. Para marcar o corte das folhas, porque eles não têm a borda original do papel feito em bastidor, embora a gente saiba que essas folhas tenham sido feitas 1 a 1, e aí eu vou falar daqui a pouco por que a gente identificou isso. A gente acha que essas bordas, em algum tempo, elas foram cortadas. Então, essa linha vermelha que a gente encontrou em todas essas bordas, a gente identificou como sendo uma linha que pode ter sido feita para poder marcar os cortes da folha, para poder tornar a borda linear, ou então num outro momento que esse corte ele foi vermelho em função do período que o manuscrito foi produzido, que é do século XVII, que tinha até o século XVII esse procedimento de colocar os cortes em vermelho, ou para proteger, ou para marcá-los na estante, etc. Bom, nesse caso aqui, foi todo um trabalho que nós fizemos para entender como esse manuscrito tinha sido encadernado e produzido. Então, nós fizemos uma análise folha a folha, né? Aqui foi feito um mapa dos cadernos que foram encontrados. Então, nós verificamos as folhas que foram perdidas, né? Depois, o que era um bifólio, basicamente ele foi feito, todo esse manuscrito foi em bifólio, tá? Ele foi todo em bifólio. Aqui todo esse R ele vinha nessa lateral e esse I nessa lateral. Aqui seriam as marcas. O R ele tinha ou uma linha aqui nesse ponto que a gente chamou de rabicho do R, ou então nas costas do R. Então nós atribuímos que foram 2 bastidores utilizados em todo esse conjunto para poder fazer
encadernado, né? Aqui foi um mapa de cadernos que nós então fizemos assim, em alguns lugares, quando esse R estava do lado de cá, de cabeça para baixo, do lado de cá, de cabeça para baixo, ou do lado de cá, em vez de ele estar na frente, ele estava atrás, né? Ele estava invertido, o R. Então, a gente mapeou todo esse, na folha 1, o R está de cabeça no canto superior direito, e ele está invertido, e o ponto sais, né? Ele está nas costas do R. O I, ele tem sempre o amarrado, né, digamos assim, ele foi sempre bordado nessa pequena folha. Então, a partir desses estudos, né, o que a gente conseguiu levantar e refletir e pensar, né, em termos de conservação e restauração? Que a gente buscou entender um pouco sobre esses materiais constituintes. A conservação, ela pensa nesse trabalho basicamente para tomar uma decisão em relação a procedimentos de conservação e de restauração. Quase sempre a aproximação é em função da restauração, já pensando numa restauração, né? A gente pouco faz esse exercício de documentar para conservar, a gente faz mais essa documentação pensando numa restauração, eu digo desse ponto de vista exaustivo, né? Mas a gente viu que qualquer tomada de decisão que tenha sido feita aqui, tanto de conservação quanto de restauração, demandaria a gente ter subsidiado uma documentação mais qualificada, né? Depois, também nessa documentação, ela é importante para a nossa área, para estabelecer os registros de intervenção, né? Quais foram os produtos utilizados, para que quando novos tratamentos forem necessários ou novos exames forem necessários, a gente já tem um ponto de partida do que foi utilizado. E a ideia que a gente teve é assim, ao fazer essa aproximação com a conservação e a restauração, nós pensarmos que informações, né, subjacentes vão ser removidas e de que maneira nós precisamos documentar para que isso seja evitado. E aí, no caso, dentro dos princípios da ética da conservação, os profissionais que têm a formação dentro daquela área, eles têm esse tipo de conhecimento, mas a gente sabe que tem vários outros profissionais que atuam no mercado, que as instituições acabam contratando e que dão soluções, né, por conta de falta de informação dos próprios gestores, da importância que tem, né, esse tipo de material. Então, a gente pensa nisso rumando em relação à interdisciplinaridade da nossa área. Então, que a ideia nossa foi trabalhar junto os gestores, os cientistas, os conservadores, os historiadores, e a gente começar a pensar em que materiais nós precisamos produzir em conjunto, dialogar, né, debater para que sejam evitados especialmente essa perda. E esse é o livro que está no prelo, ele já está editado, já está praticamente, já foi impresso, a gente agora só está aguardando, provavelmente ele vai ser lançado agora em outubro, e aí a gente achou que seria uma oportunidade de contar com vocês um pouquinho desse trabalho, né? Então é isso. Obrigada. Muito obrigada a vocês três, uma belíssima mesa que mostra mesmo essa integração entre os olhares, as preocupações das diversas ciências e disciplinas, e sobretudo sobre eu fiquei pensando como que a formação de cada um de vocês, né, é determinante para estabelecer também as perguntas que se faz, né? E, por outro lado, como que as informações produzidas por cada um de vocês é complementar as questões que se fazem, né? E isso, eu acho fantástica essa história. E importante também, né, Luzana, que você falou, que eu quero reforçar demais nesse encontro nosso, é que a disciplina da conservação e restauração, que alguns chamam de ciência da conservação, talvez em campos diferentes, mas a prática, né, que é a disciplina, ela é uma disciplina formada, né? Então ela não é um trabalho técnico que se faz a partir de receituários
uma disciplina e, como tal, tem seus conceitos, sua metodologia, sua ética, sua deontologia. E tudo isso se aprende num processo de formação de longo prazo, né? E a gente ainda luta aí pela regulamentação da profissão formal, mas não só a regulamentação formal, mas o reconhecimento social do